Pessoal, vamos começar aqui a gravação, vamos liberar a sala, tá bom? Dá uns 2 minutinhos, eu começo o speech. Vocês estão com o microfone na sala desativado, quando eu passar a palavra, podem ativar, tá bom? Boa call a todos aí. Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 do Grupo Mateus. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo Mateus, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais e de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo Mateus e conduzir os resultados diferentes materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com a presença dos executivos da companhia, Sr. Wilson Mateus, fundador e presidente do Conselho de Administração, Genuíno Martins, CEO, Túlio Queiroz, vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, e Sandro Oliveira, vice-presidente de operações, logísticas e comercial. Passarei agora a palavra ao senhor Wilson Mateus. Por favor, pode prosseguir. Bom, ótimo dia a todos e a todas que estão nos ouvindo aí nessa apresentação aí do nosso terceiro TRI. Quero começar aqui agradecendo ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, com saúde, com paz, né? E agradecer cada um das pessoas que se disponibilizaram a estar conosco nesta manhã. Mas eu quero aproveitar este momento inicial aqui para me solidarizar com nossos irmãos gaúchos, e no momento tão crítico, esse povo trabalhador, esse povo guerreiro, que eu tive a oportunidade de conhecer ali no início da nossa história em Balsas, quando cheguei ali, comecei a viajar em 1984, e aí eu também tive a oportunidade de conhecer o seu Philips, que é um gaúcho desbravador, que veio ali para desbravar os sertões maranhenses e trazer a cultura da soja. Eu cheguei ali exatamente nesse momento, por isso sou muito grato a esse povo, que eu reconheço como um povo muito trabalhador, porque ali no início eu rodava ali dia de domingo, naquelas estradas, e via ali as famílias inteiras num trator, numa colheitadeira, ali trabalhando, arando terra ou colhendo, e eles fizeram uma grande diferença, e eles contribuíram muito para o nosso estado do Maranhão. Então, eu quero dizer a vocês o meu respeito que eu tenho por cada um de vocês, gaúchos, e quero pedir a Deus que dê muita força para vocês nesse momento crítico. Nós, da nossa parte, nosso setor aqui, está realmente preparando aí algumas carretas de água, de algumas coisas para mandar nos solidarizarmos com vocês. Estamos juntos nesse momento difícil. Nós, brasileiros, nós somos um só povo.
muito obrigado e quero aqui realmente torcer por vocês. Bom, e dando início aqui à nossa apresentação, trago para vocês aqui nesse primeiro slide, no slide 4, aí são duas conversões importantes que a gente fez na região metropolitana de Recife, são duas lojas realmente bem localizadas, que era do bom preço, e a gente teve a oportunidade de comprá-las e fazer uma conversão bem localizada. São lojas que já nasceram correndo, né, com um excelente faturamento. Aí, anexo a uma dessas lojas que vocês estão vendo de Maraguape, a gente traz uma loja de eletro, que é um braço do nosso negócio, que também se saiu muito bem, está ajudando ali a diluir custos, que esse é um papel também do nosso eletro. Trago aqui também uma loja da Alemanha, no bairro aqui de São Luís, que é dessas lojas que a gente está fazendo um modelo bem compacto, uma loja que é complemento de rota, faz parte desse adensamento, dessa nossa estratégia que a gente sempre vem falando com vocês. Essa loja está localizada num bolsão importante, onde tem muita gente, é um bairro muito adensado e ela tem um papel importante nessa nossa caminhada, que é venda e imagem. É esse modelo de loja que a gente sempre tem falado que vai nos ajudar aí a manter a nossa margem de pé, né? E trago aqui no slide 5, aqui são 3 lojas, inclusive uma loja em Russas, né? Dentro dessa nossa ocupação no estado do Ceará, nesse grande share, nesse estado importante, e estamos saindo daqui a pouco, como é de praxe para nós, né? Mais uma inauguração no dia de apresentação, e mais tarde nós estamos saindo aqui, né? Túlio, Jesuíno, Sandra, todo o time para essa inauguração. E trago para vocês também aqui mais uma loja nesse mês de maio, aí, 17/5, na semana que vem, nós vamos estar inaugurando mais uma loja também no formato de super, mais um adensamento aqui no Maranhão, loja também num bairro importante, num bolsão importante. E também trago aí, dia 31/5, nosso mês realmente vai ser bem corrido. Estamos nos preparando aí. Eunápolis é uma cidade importante, uma cidade ali próximo de Porto Seguro, onde a gente já tem uma loja, e aí já também a gente ocupando esse espaço tão importante nessa caminhada pelo Nordeste como um todo. E é uma loja realmente para nós bem estratégica. E aqui vindo no slide 6, aqui também muito importante, vocês estão vendo esse slide, ocupação e abertura de lojas em quase todos os estados, realmente a gente tentando ali já fazendo um esforço para ocupação e ganho de share em todos os estados importantes, mas a gente traz aqui que é muito importante de toda a nossa fala, nós já começa a aparecer aqui as 3 fases do nosso negócio, né? A primeira fase, que foi a nossa entrada nesses estados do Nordeste, que foi o nosso atacado, que a gente chama de infantaria. E aí, em seguida, nós já viemos com a segunda fase, que é o que vocês estão vendo. A maioria da nossa expansão nesse estado novo são lojas de atacarejo, e vem se cumprindo, a gente vem alcançando esse volume de venda, porque o atacado e as lojas de atacarejo que traz o grande volume, que vai dar sustentação para a diluição de custos nos nossos centros de distribuição, no nosso administrativo que foi criado, e a gente sabe que a gente trouxe realmente ali uma despesa maior no começo, mas a ideia é que agora comece a diluir esses custos, já realmente a gente já começa a perceber isso, né? Mas também vocês vê nesse slide que a gente já traz aí a terceira fase que se concretizando, e principalmente nos estados que a gente já é maduro. E você vê que a gente, o tempo inteiro, buscando a ocupação desses bolsões, desses estados, mesmo maduros, mas você vê que a gente traz 3 lojas mais no estado do Maranhão, principalmente aqui na Grande São Luís, mas temos uma cidade pequena chamada São Mateus, mas também a gente mostra que em Barreirinhas, que é uma cidade que fica nos Lençóis Maranhenses, que muita gente a nível Brasil já conhece, é um atacarejo que vem ocupar uma lacuna muito importante para nós nessa cidade que cresce muito o turismo. Então, a gente tentando aí, de fato, aproveitar em todos os canais, em todas as regiões, todas as oportunidades. Mas você vê que a gente traz aqui lojas importantíssimas para nós, como Casa Forte e Boa Viagem na Grande Recife, mas a gente traz lojas importantíssimas numa cidade como Caruaru. Então, são cidades realmente que fazem a diferença, estados que vão fazer a diferença para nós, né? Nessa nossa caminhada. A gente está muito feliz com isso. E agora eu passo aqui a palavra para o nosso presidente Jesuíno Martins.
Bem, obrigado, seu Ilso. Bom dia, Túlio, bom dia, Sandro, bom dia a vocês que nos assistem. Eu quero dividir com vocês algumas conquistas que nós tivemos nesse primeiro trimestre desse ano, como de costume, e eu quero começar dividindo com vocês o que a gente alcançou de receita bruta. A gente encerrou o nosso ano de 2023 crescendo 23% em receita bruta, e a gente fica muito feliz, porque no primeiro trimestre a gente começa com um crescimento mais forte do que aquele que a gente encerrou o nosso ano. Então, nossa receita bruta, como vocês veem na tela, cresce acima de 27%, um crescimento robusto, né? Muito em linha com tudo que a gente vem dividindo com vocês. E eu quero aproveitar aqui e agradecer a todo o nosso time, não é, seu isso? Porque é fruto da dedicação de todos. Eu imagino que muitos deles estão nos assistindo nesse momento. E eu quero agradecer e compartilhar com vocês essa conquista desse primeiro trimestre. A gente, como vocês percebem aí embaixo, a gente então incrementa quase 2 bi de faturamento a mais, 1,8 bi. Ficamos felizes. A nossa leitura é que a gente começa o ano, né, do ponto de vista de receita bruta, extremamente positivo, otimista, né, forte. E, de novo, né, acima do que a gente encerrou o nosso ano de 2023. Então, esse é um dado que a gente fica feliz, quero dividir com vocês. Na sequência, eu queria dividir também o nosso crescimento de mesmas lojas. E, mais uma vez, fico muito feliz porque a gente é destaque no setor, né, nesse indicador. A gente alcança um crescimento de 9,6%. Esse crescimento, eu acho que ele né, define um pouco da resiliência do nosso modelo de negócio, loja de atacarejo, né, com serviço, loja de vizinhança, né, tem contribuído bastante com esse crescimento. 99% desse crescimento de mesmas lojas vem de volume, né? O preço ficou, né, uma leve queda ali, estável, então a gente fica feliz porque foi volume a mais colocado no mercado, ajudado também pelo crescimento de cupons. A gente teve nesse primeiro trimestre um crescimento significativo de cupons que contribuiu muito para esse crescimento de mesmas lojas. A gente encerrou o nosso ano crescendo mesmas lojas de 8,5% e ficamos felizes também porque a gente começa o nosso ano, esse primeiro trimestre, crescendo 9,6% acima do nosso ano de 2023. Todos os canais crescem, atacarejo crescendo mais do que o que a gente encerrou o ano de 2023, loja de vizinhança crescendo mais, varejo crescendo mais, portanto, fico feliz com isso. E a gente quer dividir com vocês e aproveitar também, mais uma vez, para agradecer nosso time, né, que tanto tem se dedicado para a entrega desse resultado com tanta consistência, né, da forma como vocês têm acompanhado ao longo desses últimos trimestres. Um outro indicador que vale a pena dividir com vocês é a nossa margem bruta. A gente então alcança 22,3% de margem bruta. Esse é um indicador que a gente vem discutindo bastante com vocês. A gente cresce margem bruta com relação ao mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre, 0,3 pontos percentuais. A gente fica feliz com isso também, né? Demonstra, né, o resultado desse foco que a gente tem dado para entregar esse resultado com o máximo de consistência possível, né? Mesmo considerando nesse indicador a quantidade de lojas que nós temos em maturação, muita loja maturando, né? Apesar de toda a diferença de alíquota tributária que nós tivemos nesse primeiro trimestre também, a gente fica feliz porque é um indicador que também vem seguindo com bastante consistência, a exemplo do que a gente vem dividindo com vocês nos últimos trimestres. O nosso EBITDA também não é diferente, a gente alcança um EBITDA de 510 milhões de reais, ficamos felizes por isso, a gente cresce 24%, encerramos o nosso ano de 23 crescendo 21% o nosso EBITDA. Esse indicador também, a gente começa o ano mais forte do que encerramos o ano de 23, ficamos felizes por isso, né? A margem EBITDA, a gente então entrega uma margem EBITDA de 6,9%, ficamos felizes também por isso, apesar de toda a mudança tributária que a gente sofreu nesse primeiro trimestre, o mercado sabe disso. Mesmo período do ano passado, a gente entregou 7% de margem EBITDA, então a gente entrega uma margem EBITDA na nossa leitura com bastante consistência, né? Mesmo a gente sabendo que todos os impactos tributários estão aí dentro, as contramedidas que a gente implementou ainda não estão 100% concluídas, mas a nossa leitura é que esse resultado também segue com bastante consistência, a gente está muito feliz com isso. E, por fim, o nosso lucro líquido, a gente entrega um lucro líquido de 240 milhões de reais, acima do que a gente entregou no primeiro trimestre, de novo, considerando tudo o que aconteceu nesse primeiro TRI, das mudanças tributárias, os impactos
né, que houveram nesse primeiro TRI, 100% deles estão aí dentro, e nossas contramedidas ainda, bastante coisa para a gente fazer e trabalhar. Por fim, eu fico feliz, quero mais uma vez, seu Wilson, Túlio, Sandro, agradecer ao nosso time que nos assiste, tenho certeza, a todos que contribuem. Fica aqui o nosso compromisso, né, com a busca sempre por esse resultado consistente, e é o que a gente vem, né, compartilhando com vocês ao longo desses últimos trimestres. Eu finalizo da minha parte, vou passar para o Sandro, nosso vice-presidente comercial, operação, que vai compartilhar com vocês também um pouco dos resultados que a gente obteve na nossa expansão Nordeste. Obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. E como a gente pode ver, a gente vem agora ampliando, né, as lojas que a gente completou 13 meses de operação. A gente tem nesse primeiro TRI de 24, um parque que já se enumera em 18 lojas. Essa quantidade de lojas ela já representa 43% das lojas que nós abrimos na expansão. Então, à medida que a gente tem mais lojas completando os seus 13 meses de operação, a gente naturalmente vai tirando a pressão, né, de margem e de resultado de toda essa caminhada nossa. E esse EBITDA dessas 18 lojas, eles representam 5,4%, frente a um comparativo que nós trouxemos para vocês, que é do fechado de 2023, que a gente fechou com 5,5%. Então, muito em linha com o nosso EBITDA, a gente tem uma ligeira oscilação, mas praticamente no mesmo eixo, né, de entrega, a gente vem aí nesse primeiro trimestre com essas lojas que completaram 13 meses de operação. Então, é uma alegria muito grande a gente poder dividir isso com vocês, e também é fruto do trabalho do nosso time de operações e comercial, extremamente empenhados aí para conseguir fazer com que as regionais novas elas amadureçam e cheguem nos níveis das lojas que a gente tem já caminhando aí na companhia. Nesse mesmo slide, a gente traz aí o nosso ganho de share, né, comparado a 2023, a gente tem uma expansão em toda a área que a gente atua, que é Nordeste mais Pará, uma expansão de 3,5 pontos. E também isso é fruto, né, do esforço do time, né, do foco, da maneira de se posicionar nas regiões novas, da maneira de defender aonde a gente está instalado já há mais tempo. Então, a gente vem nessa caminhada aí, enfim, esse slide ele mostra um pouco do que a gente está fazendo como companhia de modo geral, né, como anda a nossa expansão e de que maneira a gente está se posicionando e ganhando relevância, né, nessa caminhada nossa de expansão e, enfim, de toda a nossa, o nosso time desde o Pará até a Bahia. Então, eu entendo que aqui a gente tem ainda bastante para construir, mas a gente demonstra uma solidez ou uma condição de entregar aquilo que a gente tem se comprometido com todo mundo. Bom, da minha parte era isso também, presidente, e passo para o Túlio. Túlio, bom dia. Bom dia, Sandro, obrigado. Bom dia a todos. Passando agora para o slide de número 12 da nossa apresentação, nós temos aqui, só para trazer um pouquinho mais de detalhes sobre a questão da performance de margem do lucro bruto, né? Então, o nosso lucro bruto totalizou 1.650 nesse primeiro trimestre, um crescimento aí de mais de 27% sobre o primeiro tri do ano passado. Eu acho que aqui é aquele ritmo que a gente vem conversando muito, né, trimestre a trimestre, a gente vem buscando uma consistência importante dos níveis de resultado, dos níveis de geração de caixa, e margem bruta, sem dúvida nenhuma, é um dos temas mais importantes, né? Então, acho que esse trimestre, como vocês sabem, teve um desafio importante, né? Toda a questão do aumento das alíquotas de CMS em 5 estados, né? O Maranhão mesmo foi diferente, aumentou aumentou 2 pontos, de 20% para 22%, né? Então, teve um desafio importante aí de administrar essa questão de margem ao longo do trimestre, mas acho que a companhia, mês a mês, endereçou e veio fazendo um trabalho aí
de busca aí por essa consistência, e daqui para frente não vai ser diferente, né? A gente vai continuar buscando a consistência trimestre a trimestre. No slide seguinte, acho que um outro ponto importante, só de ressaltar nesse slide, antes de passar para o próximo, é dizer que agora, né, a gente está trazendo toda a questão das verbas de fornecedor na linha do lucro bruto, né? Isso aqui como vocês sabem, é um parâmetro de mercado, né? E também é claro que com o crescimento desse tema aqui internamente na companhia, vocês sabem quão estratégico é esse assunto, né? Então a gente vai preservar esse tema aqui do ponto de vista de disclosure, mas é claro que a gente se adequa ao parâmetro de mercado e preserva essa questão estratégica tão importante aí, porque acho que, como vocês acompanharam, foi um tema que começou lá em 2022, né? Ganhou tração ao longo de 23 inteiro, então 23 foi o primeiro ano de consolidação desse assunto e a partir de agora continua maturando e sem dúvida nenhuma contribuindo e exercendo um papel importante nos resultados do grupo. Tá? No slide seguinte, de número 13, nós temos os números referentes às despesas operacionais da companhia. Esse é um tema que a gente está tratando com cuidado super importante aqui no planejamento de 2024. Né? O número especificamente do trimestre, né, foi 1.140, com um crescimento aí de 29%. E aqui é interessante, quando a gente olha por dentro, a gente observa que realmente a grande parte da pressão está toda ela relacionada ao crescimento do grupo. Né? Então, quando a gente olha por dentro, sem dúvida nenhuma, a linha de pessoal é muito relevante, a linha de logística, né, fretes é muito importante, a parte de marketing, porque agora a gente passa a fazer marketing em diversas capitais relevantes no Nordeste como um todo, então também tem um investimento importante. Mas aqui começa dentro do número de despesas, também já tem nesse primeiro trimestre um componente de algum bloco de rescisão relacionado a temas de produtividade. Né? E quando a gente olha ainda a parte da despesa administrativa, eu acho que aqui também tem um sinal interessante para esse ano de 2024. A gente preparou o orçamento da companhia como um todo, já desenhado no conceito de matriz, né, um orçamento matricial. Todos os gestores da companhia têm seu orçamento combinado e negociado com a diretoria. Né? As despesas operacionais para aqueles gestores que têm uma relevância importante fazem parte do card de metas, né? Então, a companhia se prepara nesse momento, sendo bem transparente para vocês, para começar um processo dos ritos de controle e captura. Né? Então, todo esse trabalho que antecede é muito importante, que é todo o levantamento, as análises, a discussão dos orçamentos com profundidade, e agora começa um ciclo de controle e captura, que efetivamente você começa a dar uma consistência e uma atração por tema, e aí espero que seja um trabalho aí de longo prazo. Então, acho que aqui é um ponto importante para deixar claro que a gente está atento ao assunto, a gente sabe como é importante tratar esse tema numa companhia que vem crescendo, no ritmo que a gente vem crescendo, né? E a gente sabe como eficiência é muito relevante para o nosso negócio. Se a gente quiser ter preço competitivo e entregar um bom nível de rentabilidade, eficiência tem que fazer parte do jogo, né? Aí do lado direito da tela, a gente observa os números referentes ao EBITDA do grupo. Né? Como o Jesuíno comentou, acho que aqui é um trimestre aí que a gente conseguiu manter a consistência, apesar de todos os desafios, principalmente de ordem tributária. Né? Então, o EBITDA totalizou aí 510 milhões, um crescimento de 24%, né? E uma margem EBITDA de 6,9%. Passando agora para o slide de número 14, nós temos os números referentes ao lucro líquido do grupo, totalizou aí 240 milhões, exatamente o mesmo eixo do primeiro TRI de 23. Aqui acho que vale ressaltar, né, o trabalho que a companhia fez ao longo dos últimos meses, né? Todo um trabalho aqui de repensar o desenho do planejamento tributário do grupo. Né? Acho que a companhia, como vocês sabem, né, teve uma mudança estrutural do que diz respeito à tributação do tema de subvenção para investimento, trazendo impactos, obviamente, na linha de PIS/COFINS, trazendo impacto nas linhas de imposto de renda e contribuição social. Né?
E para compensar isso, a gente conseguiu colocar de pé aqui nesse primeiro trimestre, essencialmente, duas contramedidas importantes, né? Uma delas relacionada à linha de imposto de renda, que é a parte do juros sobre capital próprio. A companhia já fez uma apropriação de juros sobre capital próprio nesse primeiro trimestre, que gera um efeito aí de aproximadamente 30 milhões na linha de imposto de renda, e também a compensação de prejuízo acumulado. Como vocês sabem, a companhia tem um pouco mais de 900 milhões de reais de prejuízo acumulado. A gente utilizou 61 milhões nesse trimestre, gerando aí um efeito na linha de imposto de renda de aproximadamente 21 milhões. Então, acho que esses dois amortecedores foram importantes. Vale destacar também que na linha de PIS/COFINS, aqui a gente está falando de lucro líquido, mas só para trazer o contexto, na linha de PIS/COFINS a gente continua trabalhando os temas relacionados às despesas essenciais. A gente já vem trabalhando lá desde o ano passado, mas que a gente continua debruçado em cima do tema, olhando oportunidades, etc. Tá bom? Então, acho que aqui tem um trabalho, uma jornada pela frente. Acho que esse planejamento tributário é um trabalho que vem sendo liderado aqui pela Paula, né, que está aqui na companhia conosco. Acho que tem um ano inteiro pela frente aqui muito importante de desenvolvimento de várias etapas, né? A gente tem um comitê tributário criado aqui dentro, onde semanalmente a gente olha todos os temas e principalmente dá tração para a execução dos assuntos. Então, como o Jesuíno comentou, acho que é um assunto que a gente já traz alguma visibilidade nesse primeiro trimestre e continua trabalhando nele daqui para frente, em busca aí do melhor desenho. Seguindo agora para o slide de número 15, nós temos os números referentes ao ciclo de caixa. Aqui, a companhia encerra o primeiro trimestre com 74 dias de ciclo de caixa, um número 5 dias melhor do que o registrado no primeiro trimestre de 23. Aqui é claro que é uma composição, né, sem dúvida nenhuma, o destaque positivo desse trimestre foi a gestão de estoques, né? A companhia, como a gente vem conversando com vocês, a gente fez lá um movimento importante no final de 2022, né? Depois, em 23, foi um trabalho de estabilização, né? A gente falou muito isso, né, Jesus? De estabilizar o número, né? Para não precisar fazer nenhum tipo de movimento mais brusco, né? Sempre respeitando os fornecedores, as parcerias, né? E no final do ano de 23, quando a gente já apresentou ali uma melhora também, a gente dizia que nós temos uma meta aqui para continuar buscar uma melhoria para 2024, né? Então, acho que esse primeiro trimestre a gente já mostra um sinal nesse sentido, né? E o nosso desafio é continuar melhorando esse indicador. A gente sabe que tem oportunidades, mas a gente sabe também que tem que ser trabalhado de forma sustentável, né? Então, discutindo de forma com bastante propriedade junto com os fornecedores, fazendo um trabalho de evolução de conhecimento e de análise aqui do tema de estoques. A gente sabe que a gente tem oportunidades internas sobre o assunto, né? E na ponta de recebíveis a mesma coisa, né? Acompanhar aí o mercado nos prazos de pagamento de cartão de crédito, fazer uma análise praça a praça para a gente não estar, de certa forma, descolado do tema. Então, acho que aqui é um trabalho que a gente continua muito dedicado, né? De novo, só relembrando, faz parte também do card de metas dos principais executivos da companhia, né? Dado a relevância do tema, a gente sabe quão importante é esse assunto para os níveis de retorno aqui do grupo. Passando agora para o slide seguinte, de número 16, nós temos os números, então, de geração de caixa do grupo. Esse trimestre, a gente ficou bem contente com a geração de caixa do negócio, né? Então, no bloco esquerdo, aqui a gente consegue observar que a companhia gerou 358 milhões de caixa no TRI. Desse número, a gente usa ali 342 nos temas relacionados ao CAPEX, né? Então, aqui tem um ritmo importante já de crescimento, como o Wilson mencionou. A gente começou o ano já com um calendário intenso, né? Com lojas importantes. E na hora que a gente faz o net disso, né? Então, tudo que é a geração de caixa do negócio, considerando, obviamente, a melhora de capital de giro e a intensidade dos investimentos, a gente fica ali numa geração de caixa de 16 milhões no trimestre, que deixa a gente bastante confiante, né?
O Wilson sempre bastante claro, né, de dar a diretriz de crescermos com a geração de caixa É própria. verdade. Tem que estar com a mão nele direto. Então, acho que aqui tem um ponto central e esse trimestre acho que é um bom exemplo disso. Passando agora para o slide número 17, aqui a gente vê o efeito dessa história do caixa, né? Então, a gente fecha a dívida líquida no patamar muito próximo ao final do ano, né? E a gente sabe quão desafiador é gerenciar esse tema de quarto TRI para primeiro TRI, principalmente uma companhia que cresce na intensidade como a gente vem crescendo. E a gente conseguiu diminuir até um pouquinho a dívida líquida, né, que saiu de 489 milhões ao final de 23 para 472 agora no final de março. Então, sem dúvida nenhuma, aí, um trabalho importante de todos os times para manter a qualidade da nossa estrutura de capital. Passando agora para o slide número 18, é só um overview aqui da parte do CAPEX. Claro que não poderia ser diferente, né? A parte de lojas novas e terrenos, sem dúvida nenhuma, é o propulsor do número do CAPEX. Como eu comentei, acho que a gente está com um calendário bastante intenso já desde o início do ano. O Wilson deu uma boa visibilidade agora do mês de maio. Mas a gente aqui vem fazendo um trabalho bastante consistente nesse sentido. Muita diligência na escolha dos terrenos, das localidades. A gente vem trabalhando cada vez mais a questão das análises de viabilidade, acompanhamento das safras. A gente sabe que isso é um trabalho gradual e contínuo, mas também é uma pista que a gente vem desenvolvendo e executando cada vez mais e com cada vez mais foco. Tá? Acho que aqui é um ponto também relevante para destacar para vocês. Pessoal, seriam esses os nossos comentários e a partir de agora todo o time aqui fica à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas você deve clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar seu microfone para perguntar. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa próxima pergunta. Ela é da Clara Lustosa, analista sell-side do Itaú BBA. Clara, abriremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegarem as nossas perguntas. São duas aqui do meu lado. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre a dinâmica de CAPEX, tá? Então, acho que está bem claro aí o crescimento em função do plano de expansão, né? E fica claro também que parte do CAPEX realizado no primeiro TRI, ele não é propriamente apenas para as lojas inauguradas no primeiro TRI, né? Você já estava fazendo um CAPEX ali para as lojas inauguradas na sequência, vocês compartilharam aqui um pouquinho como é que está esse pipeline bem agitado de inaugurações, mas chamou um pouco a atenção aqui o crescimento pensando na expansão diária, né? Então, assim, é claro que, né, como eu já falei, tem um pouco desse CAPEX para as inaugurações na sequência, mas se vocês pudessem passar um pouquinho se teve algum aumento de custo de CAPEX por loja, alguma coisa nesse sentido, quanto desse CAPEX foi referente às aberturas do segundo TRI, enfim, qualquer tipo de cor nesse sentido já ajuda, tá? Acho que seria legal. E aí, um outro ponto, aqui é uma pergunta bem técnica, tá? Aqui mais de número, aqui pensando em modelagem, tá? Para alíquota efetiva. Acho que super legal o trabalho que vocês têm feito aí para mitigar os impactos negativos das mudanças tributárias. Então, acho que primeiro parabenizar vocês aí por todo esse trabalho, esse esforço. Mas só sobre esse ponto do reconhecimento do prejuízo fiscal de períodos anteriores, muitas vezes a gente vê as empresas reconhecendo esse crédito no montante mais relevante de uma vez só, né? Pegando e ativando tudo ali que elas já esperam reconhecer num período ali, olhando as projeções de longo prazo. E aí, no caso de vocês reconheceram ali só o que vocês aproveitaram efetivamente no TRI. É uma dúvida bem de modelagem aqui, está super claro os 900 milhões que vocês têm de prejuízo de períodos anteriores, mas é mais só para entender se a gente vai continuar vendo essa dinâmica de reconhecimento TRI a TRI. Era isso. Obrigada, pessoal. Bom, claro, em relação ao CAPEX de expansão, realmente a gente começou o ano bem acelerado, a gente fez aquisições de terrenos, né? E nós estamos com várias obras em andamento, e são obras que às vezes demoram um pouco mais, né? A gente tem exemplo de lojas que a gente está fazendo reforma, como eu falei para vocês, de Casa Forte, de Boa Viagem, e que ali nesse início a gente teve um custo maior, que são lojas que vai ter um faturamento muito maior.
mas são lojas importantíssimas, são lojas modelo atacarejo com serviço, e que a gente vai ter um custo realmente de obra, e naturalmente de CAPEX maior, mas são lojas que a gente vai ter realmente uma posição muito importante em faturamento, mas também em receita. Então, a gente está bastante confortável com isso, porque nós temos tratado esse assunto aqui com bastante foco aqui na empresa. Partindo agora para a segunda pergunta, Clara, sobre a questão do prejuízo fiscal, a gente provavelmente vai fazer essa apropriação trimestre a trimestre, né, ao longo do ano de 2024. Né? É claro que com o desenvolvimento do tema e até por conta das decisões judiciais que vão acontecer, né, obviamente a gente vai monitorando até o final do ano. Só lembrando, né, a gente decidiu deixar o balanço bastante conservador, então a gente provisionou todos os temas relacionados a imposto de renda e contribuição social. A gente também fez ali todos os temas relacionados a PIS e COFINS, né? Mas é claro que a discussão judicial ela continua, né? Então a gente acha a tese bastante forte, bastante sólida. A gente vai manter toda a estratégia de discussão judicial. Inclusive a gente entrou com uma discussão do IR separada da discussão de PIS e COFINS, justamente pelo cronograma de pagamento ser diferente, né? PIS e COFINS a gente paga mensalmente, o IR a gente paga anualmente, né? Mas muito provavelmente até o final do ano a gente tem uma visibilidade maior se ao final do ano a gente traz o valor do crédito por inteiro ou não. Mas até lá a gente vai fazer a apropriação trimestre a trimestre. Perfeito, pessoal, super claro. Muito obrigada e parabéns pelos resultados. Obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem do Vitor Fuziharo, analista sell-side do Santander. Vitor, abriremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Aqui do nosso lado são duas também. Eu queria explorar um pouco do tema da margem bruta, né? Que eu acho que mesmo considerando a realocação das verbas de fornecedores, o resultado aqui acabou surpreendendo. Então, eu queria entender um pouco sobre a dinâmica de repasse de preços, se ela já foi totalmente concluída no primeiro trimestre ou tem um pedaço ainda a ser feito no segundo trimestre. E a segunda é em relação a contramedidas, né? Acho que a gente já viu esse impacto positivo vindo do JCP e também da compensação de prejuízo acumulado, mas eu queria entender um pouco sobre a agenda para frente. Vocês já chegaram a comentar um pouco de Sudene e Sudene, mas outros tópicos que vêm ganhando aqui a atenção de vocês. Obrigado. Vitor, primeiro, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar respondendo a sua segunda pergunta, depois eu passo a palavra aqui para o Jesuíno. Em relação às contramedidas tributárias, né, como você mesmo comentou, acho que a gente está trabalhando inicialmente em 3 pilares importantes, né? Um deles é o JCP, outro é o prejuízo acumulado, e a gente sabe que o prejuízo acumulado tem prazo para acabar, né? Então, provavelmente a gente usa aí durante o período aí de aproximadamente 3 anos, né? E estamos construindo essa coluna relacionada à Sudene, que você mencionou, né? A parte Sudene, a companhia, como vocês sabem, tem operações industriais e tem operações de transformação. Então, tudo que é transformação e indústria, né, a gente pode trabalhar a questão de Sudene. No que diz respeito à indústria, a gente já entrou com os pedidos, inclusive, né? E aí é claro que a gente entra aqui numa pista agora de monitorar o assunto, de esperar todo o processo de aprovação e também de ir preparando aí internamente todo o desenho da companhia para melhor aproveitar esses temas, inclusive o tema do JCP, que envolve aí todo um escalonamento aí de transição entre empresas, né? Então tem que tomar cuidado, toda vez que você passa o JCP de uma empresa para outra, tem incidência de PIS e COFINS, então também tem aqui uma agenda de otimizar esse assunto. Agora, é claro que esses 3 são os que a gente, né, já tem ali uma clareza bastante grande, mas estamos trabalhando fortemente em temas complementares ou adicionais, né? Claro que está um pouco cedo ainda para a gente ficar abrindo aqui as vertentes, a gente gosta sempre de aprofundar muito o assunto, ter bastante conforto para depois deixar esse assunto mais claro para todos, né? Porque pode ser que haja aí alguma mudança quando você aprofunda as análises, né? Então, como eu comentei, a gente tem um comitê tributário que se reúne aqui internamente toda semana, é um time aí que envolve todas as áreas que de alguma forma tem impacto com o tema, então toda a área do tributário, toda a área da contabilidade, toda a área da controladoria,
É um trabalho realmente em conjunto, né? E que, sem dúvida nenhuma, a ideia é continuar trabalhando em desenhos, porque aqui a agenda, de fato, é fazer um redesenho do planejamento fiscal do grupo, né? E é claro que a gente tem que tomar todo o cuidado, né? Trazer temas absolutamente sólidos e sempre preservando aí todo o nível de risco envolvido, tá? Mas então eu acho que trimestre a trimestre aqui a gente vai trazendo visibilidade para o assunto, né? A gente tem conversado sobre esse tema com o mercado desde o segundo semestre do ano passado, né? E não vai ser diferente daqui para frente. A gente vai continuar sendo muito transparente com os assuntos, dando muita clareza dos temas que a gente acredita, dos temas que a gente não acredita também, né? Porque esse trabalho tem muita coisa que você levanta, olha e descarta, inclusive você descarta muito mais coisa do que implementa, né? Mas acho que a gente está agora muito bem estruturado para fazer essa agenda aqui com bastante qualidade, tá? Em relação à margem bruta, eu vou passar a palavra para o Jesuíno e aí, se necessário, eu faço algum complemento. Perfeito. Não, acho que, Vitor, a gente preferiu olhar para esse tema de maneira mais ampla, porque, primeiro, acho que é importante compartilhar com você, a expansão Nordeste tem contribuído muito com esse equilíbrio da nossa margem bruta. O Sandro compartilhou com vocês nessa manhã, então acho que aqui tem um ponto importante que a gente considera nessa estabilidade da margem bruta. A gente também entende que uma outra parte é o nosso ganho de eficiência, a gente está considerando isso também. E eu estou compartilhando alguns temas com você para te dizer que a gente preferiu não fazer nenhum movimento tão brusco, simplesmente na margem bruta em si, por todo o tema de competitividade que nós temos aqui no Nordeste. Então, de maneira, eu te diria, ainda tem espaço, sim, para a gente, né, repassar em algum nível o preço, mas a gente não está olhando somente esse indicador, né? A gente está olhando ele e também tudo que pode contribuir de maneira que a gente possa continuar compartilhando contigo ela sempre consistente da forma que a gente vem dividir. Espero ter te respondido aí. Super claro as respostas, obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Reboredo, analista sell-side do Citi. Felipe, abriremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Wilson, Túlio, todo o time, parabéns pelos resultados aqui. Acho que só da questão de margem bruta, só um follow-up aqui para ficar um pouco mais claro, né? Eu só queria entender, né, se excluindo esse efeito, né, da mudança contábil aqui, a gente ainda veria uma expansão de margem bruta. Acho que esse é um ponto importante para a gente ter aqui, ou se teria uma pressão, né, de margem, se a gente excluísse esse efeito. E um segundo ponto que a gente queria entender um pouco mais em relação à dinâmica de capital de giro, né? Vocês reduziram o ciclo de caixa também de uma forma sequencial, que a gente achou bem, né, interessante, né, dado a natural sazonalidade. O que vocês esperam para 2024? Né? Esse ganho de 5 dias faz sentido? É algo que a gente pode pensar para o ano? Né? Onde estão as principais oportunidades? Obrigado, pessoal. Posso começar? Pode. Felipe, bom dia. Obrigado aí pelas perguntas. Eu vou começar falando aqui do capital de giro, aí, Jesus, fica à vontade para completar. Mas eu acho que aqui, como você sabe, né, teve um trabalho de duas frentes, né? Acho que a gente falava isso no final, quando a gente apresentou aqui os números do quarto trimestre, né, do ano, que a gente estava fazendo um trabalho de bastante transparência junto com os nossos fornecedores, né? Então, abrindo realmente toda a estrutura de custos, né? Discutindo aqui caso a caso, porque teve uma combinação de fatores nesse trimestre, né? O aumento das alíquotas de ICMS estado a estado, como eu citei aqui o exemplo do Maranhão, que saiu de 20 para 22, então tinha aqui uma agenda de discussão de estratégia de como incorporar / repassar eventualmente o preço sobre esse tema, né? Como o Jesuíno comentou, e também, obviamente, tem toda uma agenda relacionada ao próprio tema da subvenção, que traz uma pressão de PIS e COFINS ali nas linhas de dedução, né? Então, esse tema, sem dúvida nenhuma, traz um impacto, né? Que naturalmente a gente ainda não repassou, né? O tema do aumento da subvenção, tá? Então, o tema do ICMS, a gente fez uma agenda dentro do trimestre, como o Jesuíno ressaltou.
Agora, os temas relacionados aos aumentos de alíquotas relacionadas à subvenção para investimentos, seja de PIS/COFINS, seja de IR, essa agenda a gente ainda não trabalhou nenhuma estratégia de repasse. A gente sabe que tem essa possibilidade, a gente sabe que a gente tem aí uma presença bastante forte em alguns estados, né? Mas a gente não tomou essa decisão. A gente está fazendo primeiro, tem uma visibilidade bastante grande do que tem de oportunidade da esfera de produtividade, né? O que tem de possibilidade nas esferas de contenção tributárias, como a gente falou aqui, a gente está fazendo alguns trabalhos relacionados a PIS e COFINS, e o que tem de oportunidade na esfera, obviamente, de preço, como a gente falava. Então, veja, tem 3 vertentes aqui, né? Preço, tributário e produtividade, né? Assim que a gente tiver uma clareza maior sobre esses assuntos, aí a gente pode tomar uma decisão mais concreta sobre o assunto. Mas acho que aqui teve um trabalho muito importante da área comercial, né? De fazer um trabalho de estar sempre próximo dos fornecedores, dividindo a realidade, né? E fazendo com que essa consistência de margem fosse possível, tá? E entrando aqui para a parte de capital de giro, tá? Acho que aqui tem um tema que a gente vem trabalhando com bastante intensidade já desde do final de 2022, né? Esse tema, como a gente vem falando aqui, acho que é um trabalho de construção e de melhoria contínua, né? Porque a gente deu um passo importante em 22 e estabilizou o tema em 23. Aí no final de 23 a gente já trouxe algum grau de melhora novamente. E agora, como já está nas metas, como eu falei, né, de todos os principais executivos, esse assunto, e o Wilson e o Jesuíno aprovaram essa meta para 2024, né? Então, a gente sabe que dá sim para trazer valor relacionado a estoque, né, que é uma discussão muito mais interna do que externa, e dá sim para discutir o tema de fornecedor, porque fornecedor vocês conhecem, a discussão ela é em conjunto em algumas vertentes, né? A gente está falando sempre de preço, estamos falando das verbas, né? Estamos falando de prazo, né? E aí acaba que você tem que fazer uma discussão bastante estruturada nessas 3 vertentes. Da minha parte é isso. Não, acho que se eu tivesse que complementar, Túlio, para o Felipe, ainda nesse ponto da margem bruta, Felipe, a gente tenta manter um equilíbrio, né, em todos os nossos indicadores. Então, você percebeu nesse resultado do primeiro TRI, o forte crescimento que a gente teve de crescimento de mesmas lojas, por exemplo, né? Então, você vê que é um crescimento forte que vem trimestre a trimestre, né, se consolidando. A gente tem ganhado share, né? Muito mais volume, muito mais cupom. Sandro compartilhou com você nessa manhã. De maneira geral, aí talvez contribuindo com tudo que o Túlio já falou, Felipe, a gente não enxerga que teria tanto terreno para essa margem, né, ser tão mais expressiva, né? Independente das mudanças que houveram ou não. Independente das mudanças, ela continuaria aí. Nosso trabalho é para ela continuar no mesmo eixo, com a mesma consistência. A gente não vê esse terreno ainda, não. Em função desse equilíbrio todo. Espero que a gente tenha te respondido. Super claro. Obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem da Larissa Summer, analista sell-side do XP. Larissa, por favor, pode prosseguir. Bom dia, seu Wilson, Jesuíno, Sandro, Túlio. Parabéns aí pelos resultados e obrigada por pegar nossa pergunta. Aqui do meu lado eu tenho uma bem rápida. Vocês reportaram aí um crescimento bem forte ontem. Comentaram aí também sobre esse aumento de preço mais gradual. Se vocês pudessem dar um pouquinho de cor sobre como que foi a distribuição desse crescimento entre volume e preço ao longo do TRI, seria ótimo aqui para a gente. Obrigada e parabéns de novo pelos resultados. Obrigado a você, Larissa. É uma boa pergunta, Larissa. 99% desse crescimento do primeiro TRI, ele veio de volume a mais. O preço ele se mantém, né, se manteve estável, com uma leve queda aí de menos de 1 ponto. Então, a gente atribui todo esse crescimento a volume e a número de cupons, número de operações a mais em nossas lojas, né?
Então, essa é a composição e isso reflete em todas as bandeiras, né? O atacarejo, o cenário é o mesmo, né? 99% do nosso crescimento veio de volume, o varejo a mesma coisa, as lojas de vizinhança a mesma coisa, o nosso canal indireto a mesma coisa. Portanto, te respondendo, sim, esse volume, quase 100% dele veio de volume a mais na praça, ganho de share e cupons, né? A mais. Espero ter te respondido também, Larissa. Perfeito, obrigada, pessoal. A nossa próxima pergunta vem do Felipe Cassimiro, analista sell-side Bradesco BBI. Felipe, abriremos o seu áudio, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, seu Wilson, Jesuíno, Sandro, Túlio, obrigado por tomar minhas perguntas. Na verdade, eu tenho uma curiosidade para entender um pouco mais do efeito calendário, né? Acho que teve um deslocamento da Páscoa, né, para o final do trimestre, e eu queria entender como é que foi esse efeito, primeiro nas receitas, né, o quanto que impactou cada um dos formatos, principalmente entender a dinâmica entre atacarejo e o varejo, né, o caminho, acho que teve um desempenho muito bom, queria entender quanto que a Páscoa ajudou, e, e por último, qual que, enfim, o efeito desse deslocamento do efeito calendário nas outras linhas, né? O quanto que isso potencialmente ajudou a margem bruta, o quanto que isso potencialmente ajudou, talvez até a dinâmica de estoques, enfim. Obrigado, essa é a minha dúvida geral. Começo tudo, você complementa. Felipe, houve sim o efeito calendário, você tem razão. Isso de alguma forma contribui, sem dúvida. Agora, é importante dividir contigo o nosso abril, que já findou, o nosso maio. Mas vamos falar do abril a princípio. A gente entregou um abril com um número de bastante qualidade, né? Em linha com o que a gente tinha desenhado. Portanto, talvez aqui te responda de uma forma mais direta. O abril veio de novo com qualidade e não sofreu tanto esse efeito calendário. Então, a nossa leitura é que sim, o calendário teve sua participação, mas teoricamente o abril deveria ter sofrido e ele não sofreu. A gente entrega um abril com qualidade, o maio segue com bastante qualidade também. Então, de maneira geral, eu acho que eu consigo te responder dessa forma. Vou passar para o Túlio, se tu quiser complementar, Túlio, a respeito desses efeitos nas outras linhas também. Só completar que acho que o tema, em termos de resultado, acho que as outras linhas, claro que é só uma derivada mais direta ali da venda, né? E em termos de estoque, acho que sim, alguma coisa com certeza por conta do volume de venda, né? Mas de novo, acho que nada que mude o eixo e a consistência que a gente está desenhando em relação ao ciclo de conversão de caixa, não só para o segundo trimestre, mas para o ano como um todo. Acho que aqui tem um trabalho nas principais vertentes e que continua independente de um efeito pontual de calendário. Só lembrando também, né, Túlio, porque estoque é um assunto que ele está muito vivo aqui, a gente está discutindo ele diariamente, né? É isso aí. Perfeito, muito obrigado. Lembramos que para fazer perguntas, você deve clicar no ícone de Q&A na parte inferior da sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, gente, aqui, caminhando para o nosso final, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui apresentando este resultado e quero aqui realmente fazer um agradecimento também muito especial aqui em nome do Jesuíno, do Sandro e do Túlio, a mais de 60 mil colaboradores que estão nessa caminhada conosco, que é que fazem o negócio acontecer, que cada um neste momento está ali agarrado com tantas missões, e aqui a gente tem dividido muito. Vibram conosco. Vibram conosco, estão aí nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, nessa caminhada que temos muitos, às vezes, obstáculos, mas junto a gente
consegue vencer todos eles, e isso é o que faz a diferença, de fato, esse grande time. E dizer que estamos aqui realmente muito felizes, né, Josino, porque a gente teve a oportunidade aí nessa caminhada pelo nosso Norte-Nordeste, de conhecer muitas regiões novas, pessoas diferentes, consumo diferente. A gente tem caminhado muito, até porque a gente é uma empresa de multicanais, com algumas bandeiras diferentes, mas assim, nessa caminhada a gente é muito bem recebido, são um povo muito hospitaleiro, aí, o povo do Nordeste, onde a gente chega, as pessoas estão nos recebendo de braços abertos, então a gente está muito feliz. Isso nos dá uma energia muito bacana para a gente continuar nessa luta. Então, são nossos consumidores, são nossos colaboradores e também, mais uma vez, aqui agradecer a todos os nossos acionistas, as pessoas que investem na nossa empresa, que pegam seu salário, investidores de pessoa física também, que pega seu salário, investe na gente. Mais uma vez, reforçando aqui o nosso compromisso com cada um de vocês, investidores, que a gente está trabalhando aqui de sol a sol, para a gente continuar merecendo esta confiança. Meu muito obrigado a todos vocês. Declaro que a videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2024 do Grupo Mateus está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham todos um excelente dia.